Olá, aqui é a Isabelle Almeida. Hoje eu vim trazer as minhas observações sobre a aula 17 do dia 4 de março de 2021 do programa Aula em Casa Amazonas, na disciplina de língua portuguesa, sobre o assunto do tipo textual narração, ministrado pelo professor Mário Paixão, para o primeiro ano do ensino médio. O professor, ele já se apresenta de uma forma que reforça a sua posição, ele possui uma fala firme, né? Ele possui uma fala clara, ele fala de uma forma que sempre está reforçando ali que ele é o professor. Então, ele já inicia o assunto perguntando aos alunos se eles sabem o que é narração, se eles conhecem esse tipo textual e se eles já ouviram alguma história, alguma narração, e ele já faz o link com a realidade, né, dos alunos, dizendo que eles já podem ter ouvido narrações da mãe, dos avós. Ele coloca nessa situação que geralmente os avós são pessoas que gostam de contar histórias. Ele fala dessa forma, os avós, né, são pessoas que geralmente estão ali narrando acontecimentos. Então, em seguida, ele já inicia demonstrando um texto curto, um exemplo de narrativa, para que os alunos comecem a identificar o narrador no texto através dos marcadores temporais e a fala da personagem através do travessão, que seria o discurso direto. Então, ele já vai introduzindo o assunto dessa forma no exemplo. E instiga o aluno a pensar sobre a diferença entre o narrador e o personagem e a personagem que estão presentes nesse texto. Então, ele em seguida já inicia mesmo o assunto, os conceitos, o conceito do texto narrativo, os exemplos de textos narrativos, quais são os textos narrativos, né? Quais tipos de textos narrativos, as estruturas e os elementos na narrativa. Então, ele conceitua essas características, ele coloca as características e os elementos e dá esse exemplo. Após ele introduzir esses conceitos, ele traz mais um exemplo, que é uma pequena fábula, e para que o aluno possa identificar o tipo de personagem e os marcadores temporais novamente, e aí ele traz essa diferença entre narração, o que é narração e o que é narrativa, né? Mostrando a diferença entre esses dois conceitos. E depois de tudo isso, ele iniciou uma dinâmica interativa com os alunos, para que os alunos possam interagir através do chat, né? Essa aula era ao vivo. Então, ele mostra um texto e uma questão sobre o narrador. Aí ele aguarda ali uns minutos, fica ali parada na questão, né? Enquanto os alunos pensam e vão respondendo no chat, fica lá a questão até que dê uns certos minutos. Em seguida, ele abre o chat, né, e começa a ler as respostas dos alunos, ver o que esses alunos estão respondendo, o que eles conseguiram pensar, né, para responder essa questão. E aí ele, após ler alguns exemplos de respostas de alguns alunos, ele inicia a explicação, a resposta para aquela questão. E então, assim, esse professor, ele mostrou ser muito dinâmico. A forma que ele fala e interage com os alunos, mesmo que os alunos não estejam ali respondendo presencialmente, ele fala de uma forma que o aluno fique imerso naquela aula. Como o Perrenot cita em Novas Competências para Ensinar, conhecer os conteúdos a serem ensinados é a menor das coisas quando se pretende instruir alguém. Ou seja, ele não está só ali sabendo do conteúdo para passar para aqueles alunos, mas também ele precisa fazer uma relação desse conteúdo que ele sabe, que ele está tentando passar ali para os alunos, fazer uma relação com a realidade daqueles alunos, exemplificar de forma que aquilo mostre para o aluno onde esse conteúdo está inserido no seu dia a dia, como ele fez ali no início, né, falando sobre os avós narrarem histórias.
Então é isso, essas foram as minhas observações sobre a aula.